Bem-vindos ao nosso canal de YouTube. Eu estou inaugurando com esse vídeo uma nova série que eu estou chamando de Psicanálise Cotidiana, no intuito de abordar de uma forma bastante simples e em poucos minutos algum tema que esteja sendo uma preocupação, sendo alguma coisa que possa ser comentada. E eu escolhi começar pelo tema do videogame, abordando dois pontos principais: a questão da compulsão pelos jogos, que é uma preocupação atual, e a questão da ideia de que o jogo violento formaria uma pessoa violenta. Vou comentar rapidamente esses dois pontos. Em relação à compulsão, o videogame ele entra na mesma questão da compulsão por jogos, que já faz parte do humano. Desde que o humano é humano, existem jogos, né? Existem algumas batalhas, né? Entre disputas. Então o jogo faz parte da atividade humana. O problema é quando esse jogo começa a consumir grande parte da vida de uma pessoa, fixando-a em determinados comportamentos, isolando-a dos outros e substituindo alguma coisa que poderia ser uma vida um pouco mais ampla, né? De realização. E aí, o que a gente vai dizer, ou se colocar como pergunta do ponto de vista da psicanálise, é a que essa fixação está substituindo, né? Porque, no certo sentido, de forma superficial, a gente pode dizer que a pessoa que se fixa nisso, de alguma forma, ela está querendo se impor, se fazer reconhecer, vencer, terminar uma série, começar outra, se superar. Tudo isso é possível. Mas, do ponto de vista da psicanálise, a gente sabe que uma atividade fixada como essa, na verdade, é um sintoma, uma questão, ela está substituindo alguma outra coisa que com a qual o sujeito não consegue lidar. Isso com o qual ele não consegue lidar corresponde sempre à vida sexual e amorosa, né? Quando a gente fala isso, a gente está sempre se referindo à vida sexual e amorosa de forma geral. Essa vida que implica amizades, parentalidade e os laços amorosos sexuais, né? Então, assim, normalmente esse tipo de fixação está substituindo alguma coisa aí. E esse sujeito tende a cada vez ficar mais preso, mais vinculado a essas atividades, porque é uma resposta para que ele não tenha que lidar com as outras coisas, né? Então, o que se faz com isso? Se busca tratamento, evidentemente, né? E um tratamento que possa fazer com que essa vida se amplie novamente e não fique fixada apenas naquele isolamento ou naquele suposto isolamento que o jogo produz, né? Quando a gente fala dessa substituição, também de uma forma superficial, não é difícil perceber que muitas dessas fixações ou dessas questões com relação ao videogame começam justamente na adolescência, né? Que é o momento em que o sujeito está reelaborando e lidando de novo com todas as questões sexuais e amorosas. Não é à toa. Um dado interessante que valeria a pena pesquisar, eu não conheço pesquisas diretas sobre isso, é a questão de que a fixação nos jogos é muito mais masculina do que feminina. É um dado curioso, interessante e que vale a pena ser ponto de reflexão. Sobre o segundo ponto, dizer que o jogo violento forma uma pessoa violenta, bom, do ponto de vista da psicanálise é conhecido que a questão da violência e da agressividade ela é inerente, é intrínseca à formação humana. E, na verdade, os jogos são uma forma de expressão dessa agressividade. Então, os jogos são uma forma de encontrar um escape para isso, encontrar uma forma de laço social em que isso seja possível, né? Sempre tem um limiar ali no jogo entre o que é violência e o que não é, em quase todos os jogos, né? A questão aí é esse argumento de que um jogo faria com que a pessoa se tornasse violenta. Não existe uma correlação direta disso do ponto de vista psicanalítico, né? O que a gente pode dizer da profusão de jogos violentos, jogos videogames, né? É justamente talvez falar da banalização da violência, né? Que não é só nos jogos que acontece. A gente tem os noticiários, a gente tem os filmes, né? Todas essas narrativas banalizam muito a violência e os jogos fazem parte dessa narrativa, né? Além disso, essa narrativa faz com que você, de certa forma, individualiza a violência. Ela tem o bom e tem o mal, né? Então o mal deve ser eliminado ou o bom deve ser eliminado. Tem jogos que valorizam o bandido, né? Aquele que é o mal e que vai matar os representantes da lei, né? Você ganha ponto matando policiais, tem jogos que são assim. Então há uma certa individualização, uma ideia de herói e anti-herói, né? Que de certa forma faz com que esses estereótipos sejam um pouco
valorizados, eles sejam admirados, né? Essa talvez é uma questão complicada, né? Mas não que isso vai fazer o sujeito sair de um jogo violento, pegar uma arma e atirar em alguém. Há uma distância aí, uma distância que corresponde a essa distância entre a fantasia e aquilo que se atua, aquilo que se transforma em ato. Então, para a psicanálise não tem essa correlação, mas é um ponto de reflexão interessante. Bom, esse é o primeiro vídeo. Se você gostou, compartilhe, faça comentários, sugestões e até o próximo vídeo.